Olá para você, meu querido aluno do sétimo. Nós vamos começar a nossa aula, aliás, terminar a nossa aula sobre cruzadas ou invasões francas. Tudo depende do ponto de vista histórico que de fato a pessoa tem e a civilização tem, né? Mas uma coisa a gente sabe que é um consenso entre os historiadores é que de fato os cavaleiros cruzados, né, os cavaleiros ali da França, predominantemente católicos, eles fizeram uma expedição militar que acabou causando muitas mudanças na Europa, mas também na relação entre os países da Ásia, né, e da África, no caso que são islâmicos, e dos países que são considerados ocidentais, que são os países como a França, Inglaterra, né, Alemanha, dentre outros. E também vai reconfigurar a própria geografia da Europa, uma vez que a Península Ibérica, que antes pertencia aos mouros islâmicos, como eles eram chamados, né? Essa palavra mouro, se não me engano, significa tem a ver com a cor da etnia dos islâmicos, né? Eles vão ser expulsos da Península Ibérica. É claro que nem todo islâmico vai ser expulso da Península Ibérica. O que vai acontecer é uma guerra para tomada de poder, né? E a Igreja Católica vai tomar o poder, basicamente, tá? O que a gente percebe é que as cruzadas coincidem com dois fatores, meus queridos, e aí vocês têm que prestar atenção. O primeiro fator é o esgotamento do sistema feudal. Aquele sistema antigo feudal de subsistência dos feudos estava falindo, uma vez que a maioria das pessoas estavam indo para as cidades para se tornar comerciantes ou literalmente viver de um ofício dentro da cidade, né? Então, por exemplo, tem ofícios que existiam já nos feudos antes das cidades, como, por exemplo, sempre tem que ter um padeiro no feudo, né? Sempre tem que ter um metalúrgico, né? Que é o ferreiro. Então, quando você vê esse movimento da população saindo dos feudos e indo para as cidades, você vê principalmente esses trabalhadores, né? Saindo dos feudos para poder viver e poder vender o seu produto para mais pessoas, porque essa que é a real, né, galera? Em comparação com o feudo, a população das cidades vai ser bem maior. Então, para quem é comerciante ou para quem faz algum tipo de mercadoria, seria bem mais interessante viver nas cidades. Porém, meus queridos, é claro que como todo mundo foi de uma vez para as cidades, né, os feudos começaram a ter falta de determinadas coisas. E ao mesmo tempo sentiram falta também de uma mão de obra até camponesa, uma vez que muitos camponeses desistiram de viver nos feudos, abriram mão das terras, muitos até perderam, porque coincidindo com o sistema de arroteamento das terras, né? Muitos camponeses, galera, que antes tinham aquele pedacinho de terra que eles chamavam de corvéia, eles vão passar agora a não ter mais nada, uma vez que a maioria dos senhores feudais vão começar a criar um sistema de plantation. O que seria esse sistema de plantation? Basicamente um modo de produção capitalista. Tipo a pré-história, entre aspas, do capitalismo. Que é pegar uma grande quantidade de terra e fazer uma monocultura para abastecer a cidade com aquela monocultura, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai observar é principalmente uma urbanização da população, e nessa urbanização da população acontece um fator muito importante que até hoje, inclusive, acontece, viu, meus queridos? Que é a valorização do que é produzido na cidade e a desvalorização do que é produzido no campo, tá? Então, é claro que muitas vezes vão ter razões técnicas para isso, né? Mas a gente pode dizer que aumentou muito a exploração no campo por conta disso. Porque os ofícios urbanos passaram a ser mais valiosos, porque eles passaram a exigir um dinheiro nessa época, né? E os ofícios do campo não exigiam dinheiro, porque eles ainda estavam trabalhando em troca de terras, em troca de comida, né? E aí o que acontece com o surgimento desses sistemas de plantation é que nem mais terra esse trabalhador vai ter. Então ele vai ter que sair do campo para ir para a cidade muitas vezes, ou ele era forçado a ficar no campo e ele se rebelava, o que acabava gerando uma situação conflituosa entre os camponeses, a igreja, né, e o senhor. E aí a sacada de mestre do Urbano II foi falar, vamos resolver um monte de problema de uma vez, que era o Papa da igreja. De que jeito?
na visão da elite, claro, né, galera? A gente vê que os camponeses estão revoltados. Então vamos pegar essa revolta e transformar numa revolta contra os islâmicos. Vamos começar a falar fake news para esses cristãos que os islâmicos estão maltratando os cristãos em Jerusalém. Nossa, Jerusalém, né, galera? É basicamente a cidade onde dizem que Jesus viveu, né? E cresceu e tudo mais. Então, onde o povo hebreu também fugiu, né? Do Egito para poder se proteger e se firmar, né, como um povo aí independente. Várias passagens históricas e também religiosas lá em Jerusalém, eles foram inflamando o povo passou de ter revolta com o senhor feudal a ter revolta com os mouros islâmicos. Isso funciona em qualquer época histórica, né? Transformar o ódio do trabalhador, que é um ódio muitas vezes de classe, num ódio preconceito, né? Então, é uma forma de você manipular a população. E aí você manipulou a população para uma causa que era santificada, era uma coisa que ia te levar para o paraíso. Se você fosse para as cruzadas, você ia ter os seus crimes perdoados e os das suas famílias. E sabe o que eram crimes da Idade Média? Pecados. Então, se alguém da sua família cometesse a fatalidade de se suicidar, a sua família ficava condenada perante a igreja. Então, tanto que no filme Cruzada, uma das primeiras cenas é justamente sobre um dos cavaleiros templários falando que a irmã dele se suicidou e que ele estava indo para as cruzadas para conseguir a redenção dela, né, o perdão dela. Tá, beleza. Então tinha um lado imaginário, tinha a questão econômica, que eles falam, né? Eles iam, obviamente, sabotar todo mundo que eles vissem pelo caminho, roubar a galera que não era cristã, né? E ao mesmo tempo roubar as terras, né, de quem eles iam ir matando. Então virou uma grande matança as cruzadas. Virou uma grande matança pelo o paraíso, né? O paraíso cristão da época, né? E aí, nessa vibe de matança, teve um grupo que muita gente às vezes esquece de comentar, que eram os judeus, né? Lembra que eu falei que o povo hebreu passou por Jerusalém também, né? Então, assim, o povo hebreu acabou virando os judeus, que são um povo sem um território. Quer dizer, hoje eles têm um território que é Israel, mas antigamente eles não tinham. Porém, era um povo que tinha cultura, tinha uma língua em comum, tinha uma filosofia de vida, tinha religião, que era o judaísmo, né? E de certa maneira, os judeus, eles tinham um problema muito grave de não ter um território, porque todos aqueles costumes deles eram sustentados muitas vezes por fugas e migrações, assim, desesperadas de locais que eram intolerantes à presença dos judeus, né? E na maioria das vezes, esses locais eram os territórios da Europa, que tinha intolerância com os judeus. Pessoal, depois de muito tempo, vocês vão estudar uma coisa chamada nazismo comigo. E lá no nazismo vai ter o maior genocídio da história dos judeus, né? Que é o Holocausto judaico. O Holocausto ocasionado pelo nazismo. Eles vão matar cerca de 6 milhões de judeus, né? Para mais, né, galera? Porque ao mesmo tempo a gente tem só uma noção do que a gente teve acesso, né? Então, como que uma violência tão grande aconteceu com o povo judeu e um monte de gente apoiou ainda, né? O que é mais atroz ainda, o que é mais assustador, né? Como que as pessoas foram capazes de se virar contra outros seres humanos simplesmente por eles terem um estilo de vida diferente, por ter uma visão religiosa diferente e simplesmente, galera, eles foram capazes de matar crianças, senhoras, mulheres, pais, enfim, mataram pessoas, né, galera, por puro ódio. E para matar uma coisa que é uma cultura, não é uma coisa que está embutida dentro da pessoa, é uma coisa que ela adquire através da convivência com aquelas pessoas, né? Então, é a velha situação de que você não mata uma cultura. Então, quando você tenta matar uma cultura matando pessoas, você só vai matar pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e sempre vai surgir mais pessoas que são daquela cultura judaica, então vai virar um genocídio sem fim, porque matei um judeu aqui, nasce outro ali, matei outro aqui, nasce outro ali. Então, isso é uma ideia muito errada. Querer exterminar uma cultura matando pessoas na verdade, extremamente desumano, né? Assim, essa história do preconceito com os judeus é muito mais antiga, na real,
Porque o primeiro local que os judeus sofreram preconceito foi na Roma Antiga, né? Que teve a diáspora judaica. Agora, em 1099, os judeus vão sofrer de novo uma ofensiva, né? Extremamente preconceituosa. Então, os cristãos vão pegar e vão trancafiar os judeus, né? Dentro de calabouços e vão tacar fogo. Entende? E não importa se tem crianças, se tem bichos, se tem gente ali, se tem pessoas que são geniais, que tem coisas para colaborar ali para a humanidade, né? Vou dar um exemplo de judeu aí que foi uma pessoa extremamente destacada, o Albert Einstein. Então, assim, quando você mata um monte de pessoas só porque ela tem uma cultura diferente, você tá matando também o conhecimento, sabe, humano, você tá matando vários outros fatores, sabe? Então, assim, é muito complicado para mim explicar o nível de atrocidade que isso é, né? Simplesmente dizer que mataram os judeus, para mim seria até frio. Por isso que eu preciso explicar para vocês o quanto isso é horrível, sabe? E de certa maneira, os judeus vão ser muito perseguidos nas cruzadas nas cidades árabes, porque era o único local nessa época onde eles eram bem-vindos, né? Como eu falei, os judeus tiveram problemas na Europa faz muito tempo, né? Desde a época do Império Romano, né? E de certa maneira eles se sentiam mais à vontade nas cidades árabes, porque eles tinham que pagar um tributo para serem judeus. Tipo, o Estado Islâmico, né, da época não é igual esse Estado Islâmico de hoje, hein, galera? Por favor, não confundir, tá? Porque nesse caso, o Estado era Estado de califas, né, que eram líderes islâmicos. Vamos falar Estado de califas, que eu acho que fica um pouco melhor, pra vocês não confundirem com o que acontece hoje, né? Os califas, eles cobravam tributos dos judeus para eles viverem em terras árabes, assim como eles faziam com católicos, enfim, né? Tinha muito católico ortodoxo que vivia no mundo judaico, porque o Império Bizantino, ele tinha contato ainda, né, com os turcos, o que, por consequência, dava contato com... aliás, era, né? Era na Turquia, né? O Império Bizantino. Então, esse contato com os turcos fazia o Império Bizantino ter uma abertura tanto para o mundo cristão quanto para o mundo islâmico. Tanto que ninguém do Império Bizantino foi para as cruzadas, né? Os católicos ortodoxos não foram para as cruzadas. A imensa maioria foram os católicos apostólicos romanos, né? Que imensa maioria viviam na França, viviam na Itália, viviam nas regiões até da Península Ibérica, mesmo sob dominação mouro-islâmica, né? E aí, pessoal, as cruzadas acabaram sendo uma investida catastrófica. Dizem que teve 8 cruzadas, mas de 8 cruzadas, uma só eles venceram. E literalmente foi a cruzada que os cavaleiros templários, né, os cruzados, chegaram em Jerusalém de surpresa. Por terem chegado de surpresa, eles ganharam. Mas aí os árabes falaram, ok, a gente percebeu que eles querem matar a gente. Então, a gente vai ter que, infelizmente, entrar em guerra com esses caras loucos aí, né? Que estão andando com essas roupas de metal pesada no deserto da Arábia. Que é isso que acontecia, sabe? Imagina. Imagina aquele calor do Rio de Janeiro, assim, sabe? Você com aquela roupa de cavaleiro cruzado. Que, se você não souber o que é, digita aí no Google, só pra vocês verem. Parecia o Homem de Ferro da época, sabe? E assim, claro que isso foi uma péssima ideia. Muitos cavaleiros, inclusive, desmaiaram, passaram mal, né? Até chegaram a falecer por conta do extremo calor. E imagina os árabes olhando, né, com os turbantes lá na cabeça deles, as túnicas, falando, esses caras são loucos. E eles também tinham uma parte de roupa parecida até com metal, mas o metal na roupa dos islâmicos era muito bem localizado, assim, né? Era no ombro, era no peito, era pra proteger as partes mais importantes. Agora, não era que nem o Cavaleiro Cruzado que parecia o Robocop, cara. Nossa, o Robocop é antigo, hein? Nossa! Se você não sabe o que é Robocop, meus queridos, é isso aí. Vocês são muito novos pra saber. Mas é o Homem de Ferro. Acho que fica mais fácil. E aí, quando os árabes perceberam que a treta tava vindo pro lado deles e que os Cavaleiros Cruzados não estavam de brincadeira, estavam matando todo mundo mesmo, fazendo atrocidades, crimes de guerra, né? O estupro é um crime de guerra, né? Você fazer um abuso sexual é um crime de guerra. Muito antigo, inclusive, da humanidade. Então, a guerra, muitas vezes, não era só ruim para os homens que estavam na batalha, era horrível para as mulheres também, né? Porque elas que ficavam à mercê dos vitoriosos, né? Quando elas eram as pessoas que perderam a guerra, né? Então imagina, né? E aí, pessoal,
Até porque no universo europeu, eles diziam que a mulher islâmica, ela era muito sexual, né? Ela era muito... Nossa, ela tinha um apelo sexual, né? E, na verdade, hoje em dia, se a gente for ver, é o extremo oposto, né? Muitas vezes, que o apelo sexual tá muito mais aqui no mundo ocidental, né? Onde tudo tem que ter uma mulher de biquíni. Eu nunca entendi isso. Tipo, uma vez, cara, uma loja... Isso eu nunca vou esquecer. Isso já faz muito tempo. Aqui em Taquaritinga tinha uma loja que tinha um banner de uma mulher de biquíni segurando uma bateria de carro, velho. Uma bateria de carro. Tipo... é um apelo sexual até pra comprar uma bateria de carro, velho. Sabe, enfim. Então, assim, lá na Europa eles reproduziam que as mulheres islâmicas eram assim, porque na época eles eram católicos e tinha aquela coisa moralista, né? E ai, não pode se beijar, não pode fazer nada antes do casamento, né? E tudo mais. E aí, galera, imagina, eu tô rindo ainda da mulher de biquíni. Imagina quando esses homens encontraram essas mulheres islâmicas, né? Desprotegidas, o que não aconteceu. Porque o lance é esse, o que não aconteceu, né? Porque o que aconteceu é tanta coisa. Mas enfim. Porém, pessoal, né? De 8 cruzadas, uma os católicos venceram, porque chegaram de surpresa. Nas outras, aparece uma figura histórica chamada Saladino. O Saladino, meus queridos, aí ele falou grosso com os católicos, basicamente, né? Ele vai virar e falar assim, olha, já que vocês nos atacaram, a gente vai entrar em guerra com vocês do dia tal e tal hora, né? Dizem que foi literalmente assim, ele falou exatamente quando ele ia entrar em guerra, né, com os católicos, para eles prepararem. Se ele avisou para os católicos que ele ia entrar em guerra para eles se prepararem, imagina o nível de exército que ia ter para proteger as terras de Jerusalém que estavam sob domínio islâmico. Ele vai simplesmente unificar todos os povos islâmicos da época, né? Que é, tipo, boa parte do mundo, sem brincadeira. E vai falar assim, agora a treta vai ficar boa. Além do mais, os islâmicos, como eu já disse pra vocês, eles sabiam muita arte da guerra. Eles sabiam muito como guerrear, como conquistar, né? A guerra, como ganhar a guerra. E uma das coisas que envolve a arte da guerra é não ser covarde, não atacar de surpresa, né? Outras coisas que envolvem aí a arte da guerra é você ser, também, quando eu digo não ser covarde, é você ser honesto com seu inimigo, para não ficar uma coisa covarde a ponto de você massacrar ele, como aconteceu em Jerusalém, né? Então, eles avisaram, foram para a guerra, uma tradição milenar de guerra, aqueles povos do Iraque, do Irã, da Palestina, da época do Marrocos, da Arábia Saudita, são países que hoje, né, são considerados países do Oriente Médio e parte da África, né, Egito, porque na época o Egito era islâmico já. Gente, foi um massacre. Os católicos perderam a guerra assim que nem os brasileiros perderam aquele jogo pra Alemanha, sabe? Só que assim, só que a gente só se sentiu humilhado, né, galera? Eles foram literalmente massacrados. Só que nem sempre foi assim, tá, meus queridos? Quando eu digo que nem sempre foi assim, é que havia uma colaboração entre os islâmicos e os católicos durante toda a Idade Média, né? Durante toda a Idade Média, o Império Islâmico, né, os países islâmicos, eles desenvolviam muita ciência. Porque diferente dos países católicos, que só no fim da Idade Média vão começar a ter um desenvolvimento científico mais acelerado na criação das universidades, né, dentro da Europa, os islâmicos já tinham universidades muito tempo atrás, já inclusive a primeira universidade do mundo, que é um local de estudo especializado científico, foi em Al-Qarione, e foi criada por uma mulher, que era uma matemática islâmica, e ela criou justamente para criar grupos de estudo de matemática. Além dela, a gente tem o caso do Avicena, que era um grande estudioso de medicina. Lembrando que na Europa a medicina só vai se popularizar no fim também da Idade Média, na Renascença, porque até basicamente o século XIII para o século XIV era proibido abrir corpos na Europa. A igreja proibia mexer em corpos
que já estavam, de pessoas mortas, né? E, infelizmente, a história da medicina é uma história de terror, tá? Já vou avisando. E assim, parte desse terror envolvia pessoas que, por necessidade de conhecer, por curiosidade científica, desenterrava corpo e abria lá pra ver como que era. Isso já acontecia no mundo islâmico, né? Eles já tinham acesso a essas coisas. E também a gente tem o caso do Averroes, que o Averroes é um filósofo, astrônomo e ao mesmo tempo matemático, né? Do mundo islâmico. Ele é considerado o pai da álgebra, né? Dentro da matemática. Outra coisa, o que a gente usa de número matemático é número árabe, tá? Esses números que a gente escreve, eles não vieram do português de Portugal, eles vieram dos números árabes. Porque Portugal foi por muito tempo dominada pelos mouros islâmicos, na época que era Península Ibérica, como eu falei, né? E por ter sido dominada por islâmicos, o nosso português de Portugal, que essa parte da nossa língua que vem de Portugal, tem muito da linguagem islâmica, mas os portugueses também trouxeram muito da ciência islâmica. Aliás, os portugueses só chegaram para o Brasil porque tinha ciência islâmica. É a ciência islâmica que criou a bússola, é a ciência islâmica que criou a vela, que é essa lona que faz o barco ser movimentado pelo vento, né? Pela maresia, basicamente, vento. Né? Então a tecnologia islâmica esteve presente nas caravelas que possibilitou os portugueses chegar até o Brasil. Né? Então, por muito tempo, houve essa colaboração. Mas as cruzadas criou uma rachadura na história e que permanece até hoje. Lembra que eu falei que até hoje a gente vê as pessoas tendo preconceito com islâmicos, associando eles ao terrorismo somente, como se os povos islâmicos não tivessem feito nada para a humanidade, só destruição. E que é puro preconceito e ignorância, né, galera? Porque acho que preconceito e ignorância acaba sendo pleonasmo, né? Porque uma coisa é igual a outra, né? E porque, principalmente, a gente trouxe... a cultura brasileira tem um monte de elemento da cultura islâmica. Um monte de elemento. Até palavras que a gente usa são palavras árabes islâmicas, né? Como camisa, por exemplo, né? Camisa é uma palavra árabe islâmica. A gente tem um monte de costume islâmico também. Vocês gostam de piscina, porque os islâmicos gostavam de piscina. Ambiente com água, piscina, fonte, até, como que fala? Birô, né, que fala, todas essas coisas que envolvem um ambiente com água para você para você relaxar ou praticar uma atividade física, enfim, isso tudo veio do universo islâmico, tá? Inclusive até esse ambiente que a gente chama de varanda, né, que é na frente da casa, essa palavra é uma palavra de origem islâmica, né? Então é muita burrice a gente ter preconceito com o islâmico, na real. Então eu vou fazer rapidamente, pessoal, uma leitura dos Templários, do Piers Reed, que vai falar basicamente sobre o preconceito, né, que os judeus sofreram na mão dos Cavaleiros Templários, tá? Quando atravessava a região de Reno, na atual Alemanha, os cruzados liderados por um padre chamado Gottschalk e o conde Emich se lançaram contra os judeus no lugar. Em Mongúcia, o cronista cristão Albert de Aix descreve que os pretensos cruzados, depois de terem arrombado as fechaduras e posto as portas abaixo, aprisionaram e mataram 700 pessoas judeus que inutilmente tentavam se defender contra as forças superiores às suas. As mulheres também foram massacradas e as criancinhas, independente do sexo, foram mortas com espada. As atrocidades não se restringiram à Renância. Em Speyer, Worms e em lugares tão distantes quanto Howe, no oeste, e Praga, no leste, os cruzados investiram contra os judeus. Agora eu vou ler uma parte da obra As Cruzadas Vistas pelos Árabes, maravilhosa, do Ibn Altir Ma'aluf. Na tomada de Jerusalém, as primeiras horas da batalha, muitos deles, judeus, participaram da defesa do seu bairro, a Juderia. Mas, quando os cavaleiros invadiram as ruas, os judeus entraram em pânico. A comunidade inteira, repetindo um gesto ancestral, reuniu-se em sinagoga para orar. Os invasores bloquearam as saídas. Jogaram lenha e atearam fogo à sinagoga, que foi o fato que eu falei lá para vocês. Os judeus que não morreram queimados foram assassinados nas ruas. O que os judeus tinham a ver, sabe? E aí vem a minha parte final da aula para falar para vocês por que isso é tão errado.
Pessoal, Jesus era judeu. Vamos começar por aí. Como que uma pessoa se diz cristão e mata o judeu, como Hitler fez, ou como esses cruzados? O próprio profeta da religião deles era judeu. Enfim, pessoal, vamos fazer então, para mim aí de tarefa, os exercícios da página 168 e os testes da página 169, beleza? Depois a gente vai começar a aula sobre Baixa Idade Média, que é o início do Renascimento, e aí a gente volta para a aula da Peste Negra, aquele momento histórico louco que a gente teve, né? E que é uma aula que hoje pra gente é divertida, mas ao mesmo tempo dá um medozinho, né? Ainda mais que a gente tá vivendo num período de peste também, né? No Brasil a peste é muito maior do que só o corona, né, galera? Aqui o bagulho é louco. É isso. Então um beijo pra vocês, meus queridos, e até a próxima.